Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Sem Edição de TVeja. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro, e eu estou com o Augusto Nunes, fechando a semana, trazendo um resumo para você das principais notícias da política brasileira e, infelizmente, da polícia também, porque polícia e política se confundem no Brasil há um bom tempo, Augusto Nunes. Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que um dos meus projetos como jornalista era noticiar todos esses assuntos políticos da editoria de polícia. Assim, polícia, e aí dá essa turma toda, porque é tudo caso de polícia, como veremos. Exatamente. Agora, Augusto Nunes, por falar em caso de polícia, você viu por aí o ex-presidente Lula, a alma mais honesta do Brasil, em campanha recentemente, não? Ele disse no dia da eleição, que ao sair de casa, que o PT iria surpreender, né? De fato, não? Surpreendeu. Não poderia ter ido pior. Foi um fiasco surpreendente até para o mais otimista dos adversários. E de lá para cá, ele só recebeu notícia ruim, uma pior que a outra, e anda meio sumido, né? Eu não ouvi. Ele disse que gostaria de correr o Brasil, quer circular, que só podem acabar com ele se impedirem de andar por aí. Eu acho o contrário, eles vão acabar com o Lula deixando ele andar por aí, que é uma bobagem atrás da outra. Muito bem, lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, depois tem o repeteco desse programa no site de Veja. Se você quiser participar pelo Twitter usando a hashtag TVeja, ou aqui embaixo na janelinha onde você está assistindo, pode fazer seu comentário que eu estou acompanhando. Augusto Nunes, temos uma série de notícias envolvendo a alma mais honesta do mundo nessa semana. E como você dizia pouco antes do programa começar, é escândalo em cima de escândalo no superlativo. Nós tivemos o Mensalão, o Petrolão, e nessa semana falamos do Quadrilhão. E agora Quadrilhão. Olha só, Augusto, atendendo à solicitação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ministro Teori Zavascki, que cuida da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, fatiou o inquérito que apura a formação de quadrilha dentro do Petrolão. Apenas um dos crimes cometidos. Um dos. É importante frisar. Mas ocorre o seguinte, com essa decisão, o ex-presidente Lula passa a ser alvo da investigação, bem como outros tantos políticos do PT, do PMDB, do PP. Vou dar aqui um exemplo. Jacques Wagner, o baiano Jacques Wagner, ex-governador, braço direito do ex-presidente Lula. O inquérito tinha 39 investigados e agora passa a 66. Passo a bola para você. Olha só, Silvio, ficou evidente que o povo não acreditou nessa história de que houve um golpe, né, fora golpistas, fora Temer, fora não sei o que e tal. Não, o povo disse fora PT, fora Lula, fora Dilma e fora PT. Eles ainda não entenderam esse recado, fingem que não entenderam. Então, com a mesma conversa. A imprensa persegue, a Lava Jato persegue nada. A cada movimento, o Lula me lembra alguém na areia movediça e se movimentando. Piora. Aliás, Augusto, ele vai dizer que o Teori Zavascki, que botou ali, que o escalou para o Quadrilhão, também está na conspiração? Não, né? Pois é. Aliás, Augusto, antes de continuar falando da alma mais honesta do mundo, que é o tema do nosso programa de hoje, você falou do PT agora há pouco, me ocorreu, e você também já escreveu sobre isso no seu blog, a arrogância da nota divulgada pelo PT na comissão executiva do partido, sem autocrítica nenhuma. Nada, eles não cometeram erros. Dizendo que a culpa é da imprensa, a culpa é da Lava Jato, o partido foi vítima, repito, arrogante, com um discurso de vitimização de um partido que ficou no passado e que seu líder máximo, que dizia que a jararaca estava viva, está colhendo os resultados. Olha só, Silvio, o PT, ele nunca é um partido tão estranho que ele não comemora a própria vitória, ele comemora a derrota dos adversários quando ganha. Então, em vez de festejar, sorrir, como eles não sabem sorrir, eles vão perseguir os que perderam. Então, eles ficam mais felizes com a derrota dos outros do que com a própria vitória. Agora, o PT mostrou que é um partido que nunca perde, mesmo quando o seu candidato não ganha. Porque a culpa é dos outros.
o povo foi enganado pela imprensa, quem ganhou foi elite golpista, etc, etc. E o Rui Falcão, que está numa trip que não termina, acabou de dizer que se a campanha durasse mais um pouco, o Haddad chegaria ao segundo turno e venceria o Dória, que lhe aplicou uma surra espetacular, porque falou a linguagem que o povo queria ouvir. O Rui Falcão, Augusto Nunes, antes de eu mandar um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Depois esse programa será reexibido no site de Veja. Você pode participar nessa janelinha aí por onde você está assistindo a gente, deixando seu comentário, ou com a hashtag TVeja pelo Twitter. O Rui Falcão é um dos sujeitos mais rancorosos da política brasileira. Total, recentemente. Então vamos lá, absoluto. deixando um abraço aqui, olha, o Carlos Cavalcante está mandando um abraço para você, Augusto, para mim também, Carlos. Um abração, Carlos. A Cida Alves, olha só, meu amigo Arthur Azevedo nos assistindo, um abraço, Arthur. O Sidney lá de Recife, a Dalva Dockhorn, é assim que fala seu sobrenome, Dalva, difícil. O Victal Carneiro, o André Kobayashi, o Gualdinho, o Alexandre Fernandes e muito mais gente que ao longo do programa nós vamos lembrar. Muito bacana a participação de vocês, a sua audiência. Continuando falando sobre o Lula, Augusto Nunes, a segunda notícia ruim para ele nesta semana, e leio aqui reportagem de Veja.com, é que a Polícia Federal indiciou, é mais um, né? Indiciou o ex-presidente de alma mais honesta do mundo e o sobrinho dele, Taiguara Rodrigues dos Santos. Não é o cantor, é o Taiguara, o sobrinho do Lula. Que figura. Na Operação Janus. Pois bem, o inquérito tem 235 páginas, foi entregue ontem, na verdade a reportagem de quarta-feira, então na terça-feira ao Ministério Público, que vai avaliar se oferecerá denúncia ou não. Bom nome, hein? Janus, é o Deus bifronte, né? Duas caras do Lula. Daqui a pouco ele vai estar com uma só, que é a do criminoso. É verdade. Entre outras coisas, Augusto, vamos falar do cerne dessa operação, né? Ela aponta que o Lula atuava como lobista da Odebrecht em contratos, inclusive na África, em Angola. Lula, lobista da Odebrecht, sendo acusado de ser lobista da Odebrecht. Alguma novidade nessa notícia para você? A única novidade é que é mais uma operação, né? Mas Lula, lobista da Odebrecht, não chega, denunciado, acusado, não chega a ser grande novidade. O que você Eu sei que você vai dar alguns detalhes aí dessas conversas muito interessantes envolvendo o sobrinho. Agora, isso explica por que o Lula, que era o grande recordista de votos, que nunca foi, não é convidado para palanque nenhum, primeiro. Já não era. Agora passou a ser recusado. O Marcelo Freixo, candidato do PSOL, disse que quer os votos do PT, mas não quer a presença do Lula no palanque dele. Nós vamos falar do Rio daqui a pouco. Porque por onde o Lula passou, o voto não cresceu. Parece o Átila, lá o rei dos Hunos. A grama não crescia. Lá o voto desaparece por onde o Lula passa. Tem um WhatsApp muito interessante nessa operação, entre as provas utilizadas pela Polícia Federal, Augusto. Eu vou ler aqui alguns diálogos do WhatsApp do senhor Taiguara. Vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho uma foto do Taiguara para quem quer identificar, saber qual é o rosto do sobrinho do ex-presidente. A foto já merece voz de prisão. Olha lá. Augusto, olha só, diz o Taiguara no WhatsApp, esse sujeito aí, ó, que tá nesse carro estiloso, né? Muito bem. Taiguara diz: hoje, quando o homem me ligou, fiquei felizão. Essa foto é melhor ainda, aliás, ó, tô interrompendo aqui, vamos ver. Hoje, quando o homem me ligou, fiquei felizão. Mandei... Difícil saber quem é o homem, né? SMS, 5 segundos, ele ligou. Quarta estarei com ele. Aí o interlocutor responde: vai mexer os pauzinhos a teu favor. E ele responde: vai, ele sempre faz. Continua a conversa. A T7, a empresa, né, vai bombar mais que a Exérgia. E aí, continua. E o tio dando um empurrãozinho. Quem será o tio do Taiguara? Vai ver, o tio não é o presidente. Hoje preocupado com Cuba. Se vira ou não vira, ele é
Não posso falar palavrão aqui ao vivo, senão o Facebook derruba a gente de novo. Vamos lá. E encerro dizendo o seguinte: não tem um cara igual a esse na minha vida. Ele me trata melhor do que os filhos. Não existe ninguém assim na minha vida, na tua vida, porque isso é uma coisa espetacular. Um tio que resolve todos os problemas. Agora me aparece o Lula achando que os brasileiros são um bando de idiotas para dizer que inventaram isso aí. Quer dizer, o sobrinho está contando. É o sobrinho que está contando, é o ministro nomeado pela Dilma que o incorporou ao quadrilhão. Entendeu? O problema do Lula é com a polícia, não é com a imprensa. E digo mais, Silvio, agora a eleição deixou o Lula mais preocupado que nunca pelo seguinte: quando prenderem o Lula, e o Lula será preso, o que é que vai acontecer nas ruas? Nada. Verdade. Pode anotar, nada. Muito bem, o José Molina Aspiazo está dizendo que está assistindo a gente direto de Nova York. Um abração para você. A Márcia Ramalho dizendo: adoro vocês. Manda um abraço para a Márcia, Augusto Nunes. Abração, Márcia. E acho que a vida dele e de outros investigados por corrupção, Augusto, pode ficar ainda pior nos próximos tempos por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu vou ler aqui a reportagem e você comenta. O Supremo mantém decisão e autorizou prisão após condenação na segunda instância. Foi bem apertado o placar. Uma maravilha. E um voto da ministra e agora presidente Carmen Lúcia, já dizendo a que veio. Ela é essa que você vê aí na sua tela. Nós saudamos a chegada à presidência da ministra Carmen Lúcia. E ela está mostrando a que veio, como você disse, e desempatou uma votação sobre um assunto decisivo. Não dava mais para o Brasil tolerar esta festa de recursos, essa floresta de recursos que adiavam ad infinitum. Aí há o começo da punição. Se um colegiado, a segunda instância, confirma a pena, é para começar a cumprir, sim. Não se pode repetir um caso como o do Pimenta Neves, que assassino confesso, jornalista. Ele começou a cumprir a pena depois de 10 anos e já está livre. Isso é um absurdo que, enfim, acabou. Agora, isso aí tem um impacto forte e imediato sobre a Lava Jato e sobre vários casos de gente que estava aí gozando do direito de ir e vir, agora vai andar no pátio da cadeia, merecidamente. É verdade, Augusto. E olha só que bacana, a TV já tem audiência internacional, muita gente assistindo e comentando aqui. Eu estou acompanhando o que vocês estão escrevendo. Eu vou mandar um abraço aqui, olha só, para a Lígia, lá na Noruega, para Maria Skolski, é assim que pronuncia seu sobrenome, lá na Austrália, a Andresa na Flórida e a Carmen no Canadá. Tem mais gente, alguém falou de Washington agora há pouco, enquanto você falava. Isso é uma maravilha conversar com esse pessoal. A Sheila Mamed está lá na Holanda. Isso aqui é a coisa mais bacana, é poder interagir com vocês. Augusto, vamos continuar a nossa conversa, então, partindo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mesmo. Onde se consolida, onde a gente tem nesse momento, não é exagero dizer, uma das eleições mais importantes do país após o primeiro turno. A eleição aqui em São Paulo foi resolvida no primeiro turno com os 3 milhões de votos do João Dória derrotando o atual prefeito Fernando Haddad. Mas, lá no Rio de Janeiro, há uma disputa entre dois Marcelos, uma disputa ali bastante, de campos bastante opostos, vamos dizer assim. De um lado, Marcelo Crivella, candidato do PRB, partido que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Do outro lado, o Marcelo Freixo, candidato do PSOL. O PSOL, você que nos acompanha aqui, lê a Veja, sabe e conhece muito bem esse partido de esquerda. O Datafolha já realizou uma pesquisa nessa semana, Augusto, e o Crivella tem 44 pontos contra 27 do Freixo. Aqui eu não estou considerando os votos válidos. Perfeito. Considerando os votos válidos, 62-38 para o Crivella. A dianteira é grande. Ele sai numa vantagem muito grande. A gente tem muita coisa a falar sobre essa eleição do Rio de Janeiro, mas eu queria destacar inicialmente o seguinte: o grande derrotado dessa eleição, um dos grandes derrotados, nós falamos agora há pouco do Lula, do PT, esses são sem dúvida campeões, né? Foram dizimados nas urnas, mas outra figura
derrotada nessa eleição é o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Que muito bem lembrado. A engenharia política montada pelo Eduardo Paes fez com que os votos de centro-direita se fragmentassem, fez com que fossem às urnas pelo menos 4 candidatos nesse campo, e com isso nenhum deles conseguiu chegar ao segundo turno, porque do outro lado a esquerda fez o chamado voto útil. Né? Não à toa a senhora Jandira Fegali do PCdoB teve 100 mil votos. O senhor Alessandro Molon da Rede teve 43 mil votos. Não lota o Maracanã. Não. Né? Então, com a esquerda, o voto útil fez com que o Freixo passasse ao segundo turno com uma votação não tão expressiva, Augusto. Teve ali, o Freixo teve o quê? Perto de 18% dos votos. O Crivella teve 27%. Eu fiz uma conta aqui, enquanto você falava do Lula, eu estava fazendo uma matemática rápida aqui, sobre os votos do senhor Pedro Paulo, candidato oficial do Eduardo Paes do PMDB, Osório do PSDB, o Índio da Costa do PSD, só os 3, olha só, Augusto, Pedro Paulo teve 16%, faz da conta comigo. Tá. O Índio teve 9%, o Osório teve 8,6%. Somados, passa de 30 fácil, né? 33, aí. Certo? É isso aí. Seria mais do que tiveram Crivella e Freixo. Quem teria na frente? Quem teria passado para o segundo turno? Exatamente. Né? Estou somando o voto dos 3. Eu não estou somando aqui, Augusto, os 14 pontos do Bolsonaro. Se somar, se todo mundo tivesse, os 4 tivessem juntos, você teria um candidato que teria ganho a eleição. Mas não é o caso. Né? Então a engenharia política do Eduardo Paes custou a prefeitura para ele. Né? E vai fazer com que o Rio de Janeiro... Porque, como você vem lembrando, ele articulou isso aí, né? Ele deixou com que outros candidatos Exatamente, vai fazer com que o Rio de Janeiro, vamos combinar, tem uma escolha aí ruim, né? Não é nada bom ter que escolher entre complicado. Marcelo Crivella ou Marcelo Freixo. Qualquer um dos dois Marcelos é péssimo para o Rio de Janeiro, Augusto. Sem contar o seguinte, né, Silvio, que você destacava na nossa conversa, estávamos conversando já à tarde, e você lembrou que o cenário imaginado pelo Eduardo Paes era completamente diferente. Em 2008, ele rastejou literalmente diante do Lula e da Marisa Letícia para conseguir o apoio do Lula, né, para a candidatura dele a prefeito, que o Sérgio Cabral patrocinou. Em 2012, ele foi reeleito e aí ele ficou completamente eufórico. Ele achava que seria candidato a governador mole e candidato à presidência da República muito provavelmente. Teria uma Olimpíada, ali como vitrine, ia fazer tudo certo. Agora, a arrogância matou. Pega um candidato pesadíssimo, porque é agressor de mulheres. É isso aí, a percepção é essa. Não adianta ficar anulando investigações por falta de prova, processo, não interessa. Pesado, e a campanha curta, e ele achando que ainda existe o fabricante de postes, que o Lula deixou de ser com Alexandre Padilha, e ele, Eduardo Paes, nunca foi. Resultado, o que ele vai ser daqui para frente, Silvio? Nada. Candidato a deputado federal? Pronto, 2018. Provavelmente. Augusto, você estava falando, eu estava pensando, eu concordo absolutamente com você, porque se tem um negócio que o eleitor entende é bater em mulher, ou ser acusado de bater e agredir mulher. Bateu, não tremendo hematoma ali, quem foi? Foi você? Fui eu? Exato. Aí vem lá o sujeito, olha, esse candidato não é bom porque é suspeito de evasão de divisas, ele tem contas não sei aonde. Isso eles não entendem. É ligado a lobista. Isso muitas vezes não pega, o eleitor deixa pra lá, entra naquela vala comum, infelizmente, da política brasileira, é todo mundo igual e tal. Não, mas agrediu a mulher, isso o eleitor entende. Todo mundo Acho entende. que Eduardo Paes fez a conta errada. Pois bem, Augusto, aproveitando, o Paulo Gama está te lançando a presidente aqui embaixo. Eu não sei. Ainda não, só presidente aqui. Ele o Paulo, ele é presidente aqui da nossa editoria de TVja. Mandar um abraço para a Margarete também, que está dizendo que sempre assiste a gente, e para a Vera lá de New Jersey. Bom, acho que a eleição continua aí, Augusto, no Rio de Janeiro. Tem outras capitais interessantes. Já falamos dos erros do Eduardo Paes, e a tendência nesse momento, ainda mais com o movimento que o Freixo fez, de dizer, eu não quero apoio de ninguém que é golpista,
né? De todo mundo que apoia o Fora Ele Temer. está selecionando. Ele pode ter matado a eleição dele, se é que ele tinha alguma chance. Ele podia ali. perfeitamente não dizer nada, né? Vota em mim quem concorda com o programa, etc, etc, como faz qualquer político minimamente inteligente. O Crivella, que é esperto, está fazendo isso. Agora eu concordo com você. No interior a gente fala que de vez em quando tem de escolher entre o mato e a capoeira, né? Mas no Rio a coisa está complicada. Está complicada. E é uma cidade importantíssima. Agora, o segundo turno não vai alterar a essência da eleição, que já foi decidida no primeiro. A derrota fragorosa do PT, do Lula, do Eduardo Paes, de gente assim, dos arrogantes, e o surgimento de um novo modo de fazer política, que é esse do João Dória, que está sendo agora assimilado por candidatos do PSDB no segundo turno, como em São Bernardo. Está interessante isso. E para amarrar, né, porque a gente começou falando da alma mais honesta da galáxia, né? Aí passamos... Isso me lembrou, falando de Eduardo Paes, eu me lembrei da Dilma. O maior prefeito da galáxia. Que o Eduardo Paes era o maior prefeito da galáxia. E ele disse que seu Rio... Sabe as palavras, senhora? Que era o homem mais feliz do mundo por ser prefeito do Rio também. Tem essa. Realmente. Também tem sabe as palavras. E para amarrar, acho então que fica um recado a quem ainda disputa o segundo turno. Cuidado com a tática Jandira Fegali de fazer campanha. Cuidado com quem chama. A Dilma, com uma aparição, liquida qualquer palanque. O Lula também, um comício dele, olha, fez por onde ele apareceu, como dissemos... Muito bem. Foi um desastre. Bom, então, enquanto a gente vai ter que encerrar o programa, infelizmente, hoje está um abraço para quem está assistindo. Tem muita gente com a gente. A vendo. audiência só foi subindo ao longo do programa. A nossa produção vai separar uma imagem do Taiguara com o charuto. Estão pedindo Olha aqui. que figura. Mas para encerrar, então, olha só, a Deise está pedindo um oi lá de Londres. O Andrei Rodrigues de Lisboa. Sebastiana de Manchester, a Silene está mandando um abraço para a gente. Audiência internacional de alto nível. É muito bacana. Muito obrigado. Isso daí. Muito bem, olha lá, o Berualdo de Turim. É muita gente, eu não vou conseguir mandar um abraço para todo mundo, mas eu queria agradecer demais a audiência de vocês, desejar um ótimo final de semana. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá!